Do profeta Isaías, capítulo 6. Logo após a leitura do texto bíblico, as crianças devem acompanhar o pastor Dejaci. Lembrando que são crianças de 6 até 11 anos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Deus, louvamos-te e te bendizemos por tua palavra, por meio da qual tu te revelas a ti mesmo, os teus planos, a tua vontade para a nossa vida, por meio da qual tu nos ensina a como viver de maneira agradável a ti e nos mostra também que tu mesmo fez toda a provisão para que isso pudesse acontecer. Damos-te graças pela palavra que tem sido proclamada dominicalmente, que tem sido exposta dominicalmente, fundamentada na Escritura Sagrada. Pedimos que mais uma vez nessa noite o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, ministre a tua palavra aos nossos corações, para a glória do teu próprio nome e para nossa edificação e transformação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode assentar-se. Desde o início do ano, mais precisamente no mês de fevereiro, tem sido exposta a palavra de Deus nesse púlpito dominicalmente. E isso está sendo feito, tem sido feito pelo corpo de pastores dessa igreja, sobre o seguinte tema: corandel. Já definimos o que é corandel: viver toda a vida diante de Deus, diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Já foi exposto detalhadamente as razões pelas quais não temos vivido desse modo, corandel. E basicamente são 3 as razões que nos impedem de viver corandel. Primeiro, por causa da rebeldia deliberada nos nossos corações contra Deus. Segundo, nós já vimos que é também por causa que nós escolhemos não conhecer a Deus. E a terceira razão é por causa do intento dos nossos corações de subornar a Deus com atos sacrificiais. Tudo isso impede de viver corandel. E já vimos detalhadamente que isso também tem consequências. Rebeldia tem consequência. E se aproximar de Deus com atos sacrificiais, com o objetivo de suborná-lo para que ele atenda aos desejos do nosso coração, também tem consequências. De domingo passado para cá, nós começamos a
ver a questão do chamado ao arrependimento. Estamos, desde o domingo passado, fazendo a exposição dos versículos 16 e 17 do capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei ou buscai a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isso aqui é um chamado ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento de todos os nossos atos que nos impedem de viver corandel. E o chamado ao arrependimento, ele tem claramente dois aspectos. Um aspecto negativo, que foi tratado na semana passada, que tem a ver com o cessar ou o abandono do mal. Então, o primeiro aspecto que já foi tratado do chamado arrependimento é esse chamado à purificação e o abandono do mal que nos impede de viver corandel. O pastor Dejaci tratou disso muito bem, muito apropriadamente no domingo passado. Hoje nós vamos pensar no versículo 17, que é o aspecto positivo do chamado ao arrependimento, que é o chamado a aprender a fazer o bem, o chamado a aprender a buscar a justiça moral e a praticar a justiça social, a fim de que possamos viver corandel. Se nós não abandonarmos o mal, não nos purificarmos, não tem como a gente remover aquilo que nos impede de viver diante de Deus, debaixo da autoridade dele, para a glória dele. Mas não basta remover as coisas negativas, não basta retirar o pecado. O arrependimento é muito mais do que isso. É preciso sair dessas ações do deixa para as ações mais ativas, do apegue-se a alguma coisa. Essa é a dinâmica do arrependimento. O arrependimento é deixar e apegar-se, é despir-se e revestir-se. Enquanto nós não fazemos os dois movimentos, não houve completo arrependimento. E esse texto tem essa dinâmica clara: deixe o mal, faça o bem. Isso é arrependimento. Em suma, isso é arrependimento. E Deus nos chama exatamente para isso. Nessa noite, Ele está nos chamando a fazer o bem, a aprender a fazer o bem, a buscar a justiça e a praticar a justiça social. Isso para que nós possamos, de fato, viver uma vida corandel. Sem isso, sem esses dois aspectos do arrependimento, é impossível nós vivermos essa proposta que Deus tem para nós. Para vivermos corandel, então é preciso isso. É preciso atendermos esse chamado ao arrependimento. E o primeiro aspecto dessa questão positiva do arrependimento é essa expressão, ou está nessa expressão: aprendei a fazer o bem. No sentido positivo, arrepender-se é aprender a fazer o bem, para que nós possamos viver corandel. Em que implica, ou quais são as implicações desse chamado ao arrependimento, que é o chamado a fazer o bem? Fazer o bem implica em apresentar-se diante de Deus em um culto vivo, um culto santo e um culto que lhe agrada, e não um culto que visa agradar a nós mesmos. A queixa de Deus, aqui nos versículos 10 até o versículo 15 de Isaías capítulo 1.
A queixa de Deus aqui é que o povo estava apresentando a Ele um culto mecânico. Era um culto vazio. Era um culto de só pisar os pés nos atos do Senhor. Eles não estavam fazendo um culto com a inteireza do seu ser. Era só um rito pelo rito. O que lhes interessava era simplesmente apresentar-se nos altares de Deus para praticar os atos dos sacrifícios religiosos. Estavam só botando os pés ali, só cumprindo o rito, só cumprindo uma obrigação. Deus faz essa reclamação: quem requereu de vocês o só pisardes em meus atos? Deus diz: olha, eu estou cansado desses sacrifícios vãos de vocês. Isso não é o culto que Deus pede, não são esses atos sacrificiais verdadeiramente que Deus pede. Deus quer de nós atos sacrificiais, ou seja, um culto vivo, um culto em que nós nos apresentamos a Ele com a inteireza do nosso ser, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, a Ele. Não era isso que o povo estava fazendo. Então, fazer o bem implica em apresentar a Deus um culto vivo, com todo o nosso ser, um culto racional, como diz Romanos 12, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso ser interior, com todo o nosso desejo, com toda a nossa vontade, com todo o nosso ser, e não simplesmente o pisar o pé. Não um culto vão, mas um culto que reflete, um culto que é pensado, um culto que é alguém que está apresentando atos sacrificiais e sabe o que está fazendo a Deus, e sabe que de fato está fazendo a Deus e para Deus. Não é mecânico, não é vazio de sentido, de significado. Deus quer um culto vivo. Então aprender a fazer o bem é isso, apresentar a Deus um culto vivo, um culto com todo o nosso ser. Mas é também apresentar um culto santo. Fazer o bem implica aqui nesse texto, e nesse contexto aqui, implica em apresentar um culto santo. Esse povo estavam apresentando todos os seus atos sacrificiais, mas associado ao pecado. Deus disse: eu não tolero mais isso. O ajuntamento santo de vocês, as vossas festas, as vossas solenidades, associada ao pecado, eu não tolero, estou cheio, estou farto disso. E Deus está dizendo aqui: olha, aprendam a fazer o bem, aprendam a apresentar a mim atos sacrificiais que sejam santos, que sejam em obediência à lei, à sua lei. É isso que Deus quer de nós. E santidade não é nada mais, nada menos do que um coração obediente às exigências da lei de Deus. É isso que eu quero que vocês façam. Um culto santo. E se apresentem não para me subornar. Fazer o bem é se apresentar diante de Deus, com o objetivo não de suborná-lo para que ele atenda desejos egoístas do nosso coração, mas nos aproximar com os nossos atos sacrificiais em Cristo e através de Cristo para agradá-lo, para ter um encontro verdadeiro com Ele, para se prostrar e para adorá-lo pelo que Ele é, o Senhor, o único Deus verdadeiro. É isso que Paulo diz aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aprender a fazer o bem, nesse contexto aqui, em primeiro lugar, ou esse chamado ao arrependimento para fazer o bem, quer dizer isso, implica nisso, em apresentar um culto vivo, um culto santo e um culto que visa agradar a Deus e desfrutar da comunhão com Ele. Precisamos aprender a fazer o bem. Isso é a contrapartida daquilo que o povo estava fazendo, se apresentando diante de Deus de maneira vazia, mecânica e com o objetivo de subornar. Deus diz: não apenas deixem de fazer isso, aprendam a fazer a coisa certa, aprendam a fazer com o objetivo certo, aprendam a fazer do modo certo. Fazer o bem também implica em sujeitar-se à lei de Deus, que é o contrário da rebeldia. O que nos impede de viver para andar é a rebeldia. Rebeldia é a decisão que a gente toma de não
a lei do Senhor, essa decisão do coração. E Deus está dizendo: aprenda a fazer o bem. Arrepender-se é aprender a fazer o bem, para que possamos viver corandel. E aprender a fazer o bem é aprender a se sujeitar à lei de Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, aprender de fato, aprender a se sujeitar à autoridade de Deus, aprender a se sujeitar à lei de Deus, porque o nosso coração naturalmente não quer isso. Deus nos ensina, e Deus trabalha para nos ensinar isso desde a tenra infância. Deus coloca pais piedosos para nos educar desde a infância, a fim de que a gente aprenda isso, a ter um coração sujeito, submisso, obediente. Mas como é difícil! A gente sabe que é difícil. E agora, como pais que tentam educar os filhos nos caminhos do Senhor, a gente sabe o quanto é difícil. Que a gente tenta inculcar a verdade de Deus, a lei de Deus no coração dos nossos filhos, e a gente vê quanta resistência. Mas Deus está usando pais piedosos para treinar os nossos filhos. Graças a Deus por aqueles que tiveram esse treinamento de Deus, que vem aprendendo desde a infância as sagradas letras, que podem tornar-nos sábios para a salvação, para viver uma vida agradável a Deus. Mas a gente sabe que é preciso aprender a se sujeitar a Deus. Deus usa aquele patrão seu para te ensinar a se sujeitar à autoridade dele. Deus usa os seus líderes espirituais, seus pastores, os presbíteros, os diáconos. Deus usa seu marido, seu pai, sua mãe. Deus usa pessoas que Ele constituiu, revestiu de autoridade para nos ensinar a nos submeter, a nos sujeitar a Ele, à lei dele. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender com todos os instrumentos que Deus colocou em nossa vida para nos sujeitarmos à autoridade dele, da sua lei. Chamado ao arrependimento para que possamos viver corandel é um chamado a aprender a fazer o bem. E fazer o bem aqui implica em se sujeitar à autoridade e à lei de Deus. O contrário disso é rebeldia, impede de viver corandel. Fazer isso, aprender isso, é aprender a viver corandel, porque viver corandel é viver debaixo da autoridade de Deus. O chamado ao arrependimento aqui é um chamado a uma vida corandel. Implica também em aprender a buscar, compreender quem é Deus e a ter intimidade com Ele. Pois o contrário disso é a ignorância deliberada que nós escolhemos ter em relação a Deus. Se o que impede de viver corandel é a nossa ignorância deliberada em relação a Deus, eu escolhi não ter intimidade com Ele. Isso é ignorância deliberada. É a ignorância escolhida por nós. Eu não quero viver uma vida de intimidade. Eu não quero me debruçar e investir tempo na leitura das Escrituras Sagradas, na meditação das Escrituras Sagradas. Eu não quero investir tempo ouvindo sermões bíblicos. Eu não quero investir, eu vou gastar tempo com tantas outras coisas, porque não estou interessado em viver corandel. Porque não quero viver em intimidade com Deus. Nós precisamos aprender a deixar esse mal e a fazer o bem. Aprender a investir tempo, irmãos, para compreender quem Deus é, lendo, meditando nas Escrituras, em livros teológicos, participando de cursos, seminários, ouvindo regularmente a palavra de Deus, dominicalmente a palavra de Deus, vindo aos ensinamentos nos estudos bíblicos da igreja, utilizando todas as oportunidades e o máximo, todas as oportunidades que temos e que Deus nos conceder para conhecer mais quem é Ele
E não somente para compreender quem é Ele, mas aproveitar ao máximo também a oportunidade que Ele nos tem, que Ele nos dá, para ficar diante da sua face, ou deitado, de preferência, como eu sou das antigas, de joelho dobrado, diante da face dele, contemplando a sua face, adorando a Ele, exaltando a Ele, desfrutando da presença dEle. Aprender a fazer o bem é aprender a buscar isso, a compreender e a ter essa atividade com Deus. E quem aprende a buscar o bem, aprende a orar. Quem aprende a buscar o bem aqui, aprende a ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Porque se não aprendemos essas coisas, não vamos aprender a de fato viver conscientemente corandel e a desfrutar das delícias e das bênçãos do viver corandel. Precisamos aprender a fazer esse bem, irmãos. Quanto tempo temos gastado com tantas coisas? Eu falo isso para minha filha. É certo estudar. Obrigado. É certo gastar tempo com estudo. Muito certo. É certo gastar tempo com atividades em casa. Ela já tem responsabilidades. É certo. É certo gastar tempo brincando para uma criança. É certo. Agora, é correto você gastar tempo com todas essas coisas e não ter tempo para ler a palavra de Deus, a fim de conhecer a Deus? É certo. Graças a Deus ela entendeu isso e atendeu ao apelo. Não só ela tem tempo para ouvir a palavra de Deus nos ensinos regulares no lar, nas devocionais e nos cultos que a gente faz em casa, mas a minha filha começou a separar um tempo diário de leitura das Escrituras Sagradas, porque ela entendeu que para conhecer a Deus precisa estudar regularmente a Bíblia. E eu acho interessante que ela fala: papai, eu preciso ler minha Bíblia antes de dormir. Eu preciso ler minha Bíblia. E ela está lendo uma página por dia. Ela não fala nem um capítulo, eu vou ler uma página por dia. Precisamos aprender, irmãos, a buscar o bem. E você? E nós? Temos aprendido a fazer o bem? Temos aprendido a buscar o Senhor, a buscar compreender quem Ele é, a ter intimidade com Ele? Ou temos investido todo o tempo que Ele nos deu em tantas coisas, que quando chega no final do dia, se nós tentarmos pegar as Escrituras Sagradas ou fazer uma breve oração, nem que seja o Pai Nosso antes de dormir, a gente não consegue terminar de tão cansado que está. Qual tem sido a nossa realidade? Se essa tem sido a realidade, nós não estamos atendendo ao chamado de Deus. Não estamos. Precisamos aprender a fazer o bem. Mas o chamado ao arrependimento, esse aspecto positivo, não está aqui só nessa expressão aprender a fazer o bem. Tem outra expressão muito interessante aqui: atendei a justiça, ou buscai a justiça, que é a melhor tradução. Buscai a justiça. O chamado ao arrependimento é um chamado à busca da justiça moral. É um chamado à busca de uma vida em conformidade com a lei de Deus. É um chamado à busca de obediência à lei moral do Senhor. Nós precisamos atentar para isso. Se nós não atentarmos para isso, se esse não for um aspecto do nosso arrependimento, nós vamos continuar impedidos de viver corandel. Porque para viver, precisamos ter essa vida ao máximo, na dependência do Senhor. Nós que já fomos alcançados por sua graça,
nós que já fomos libertos pelo seu poder, da condenação do pecado, do domínio do pecado, agora precisamos, debaixo da sua graça e sob o domínio do poder do seu Espírito, precisamos buscar uma vida de obediência à sua lei, pois isso nos possibilita viver corandel, pois isso agrada a Deus. Precisamos, na prática, não ter outros deuses entre nós e o Senhor. Portanto, não podemos amar ninguém mais do que a Deus, ser leais a qualquer pessoa mais do que a Deus, e mais do que isso, todo o nosso amor e toda a nossa lealdade a pessoas ou a causas tem que ser por causa do próprio Deus, porque senão isso seria idolatria. E o problema de Israel aqui, um dos sérios problemas era a idolatria. Eles estavam voltando as costas para Deus. Nós não podemos amar nenhuma pessoa, nenhuma causa mais do que Deus, e não podemos amar nada e nem ninguém se não for por obediência a Deus, porque Ele nos mandou amar, mas nunca amar mais do que a Ele. Qualquer coisa, pessoa que se coloca em relacionamento conosco, ou que nós nos colocamos em relacionamento com Ele, diferente disso, que nós somos mais leais a Ele do que a Deus, amamos mais do que a Deus, se torna um falso Deus, é uma idolatria. Nós não podemos honrar nada e nem ninguém mais do que a Deus. Nós temos que, como diz no catecismo maior da confissão de Westminster, tratar Deus ou considerar Deus de uma maneira muito exaltada, sobre todos e sobre tudo. Precisamos honrar a Deus. Obedecer a sua lei implica nisso, em não ter outros deuses, em honrá-lo, em santificar um dia para Ele ou a Ele, como Ele exigiu, descansando, e não somente descansando, mas realmente santificando os nossos pensamentos, o nosso coração, todo o nosso ser a Ele, enchendo nesse dia a nossa mente e o nosso coração somente com as coisas de Deus, o máximo possível. Como já foi falado no domingo passado, evite a encher a sua cabeça com programas e programas de televisão, com lixos e lixos que nada edificam. Obedecer à lei de Deus implica isso, em separar um dia para descanso e para santificar, para separar exclusivamente para Deus. Graças a Deus a gente tem se esforçado em casa para praticar isso, e meus filhos têm entendido isso desde a tenra infância. Meus filhos já perguntam: papai, hoje é o dia do Senhor, porque eles já sabem que no dia do Senhor só podem assistir qualquer programa em aparelho eletrônico se for relacionado com a palavra de Deus. Se não for, não tem. Por isso não tem mais futebol lá em casa, nem sinto falta. E não é de hoje não, eu já entendi isso há muito tempo. Eu não posso. Como é que eu vou santificar o Senhor e estar fazendo essas coisas? Eu vou estar enchendo minha mente com coisas. Se você gosta de futebol, depois você vê os resultados. Nem perde tempo com isso. Buscar a justiça é buscar essa vida de obediência à lei de Deus, aos 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso amor direto a Ele, e aos 6 mandamentos que dizem respeito à demonstração de nosso amor a Ele através do amor ao próximo. O povo de Israel não estava fazendo isso. O que eles estavam fazendo? Os cultos deles, as celebrações, os atos sacrificiais eram carregados de pecado, estavam associados ao pecado. Que aliança maldita! Culto
com pecado. Deus disse: eu odeio isso, eu não tolero, eu não suporto isso. Mas não somos pecadores? Somos. Não somos pecadores que estão se apresentando diante de Deus? Sim. Mas não somos pecadores que estão se apresentando diante de Deus sem um coração arrependido. Não somos pecadores que estão se apresentando diante de Deus e oferecendo um culto a Ele, para ver se aplaca a ira dele, para que a gente não seja morto, não seja condenado, não seja alguma coisa, fulminado por Ele, a fim de que a gente passe o resto da semana pecando. Não se trata disso. Somos pecadores sim, mas pecadores arrependidos. Pecadores que pecam, mas que não amam o pecado. Somos pecadores sim, mas pecadores que se angustiam com os seus pecados, que choram por causa dos seus pecados, que sofrem porque são pecadores. Não são pecadores amantes do pecado, que tem prazer no pecado, que está buscando deliberadamente, planejando, organizando, arquitetando o pecado. É diferente. Somos pecadores, e os nossos atos sacrificiais só são aceitos diante de Deus porque são atos sacrificiais mediante Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz: oferecei-vos a Deus. Oferecei-vos a Deus. A ideia é de sacrifício mesmo. Ofereçam-se a Deus como sacrifícios por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Porque esses sacrifícios do Antigo Testamento também apontavam para Cristo. Mas mesmo os nossos sacrifícios de adoração a Deus, que apresentamos por meio de Cristo, não são aceitáveis a Deus se o fazemos sem nenhuma disposição para nos arrependermos dos nossos pecados, sem nenhuma decisão interior de abandonar os nossos pecados conscientes. Por isso o chamado de Deus. O chamado de Deus é: busque a justiça. Precisamos apresentar atos sacrificiais com uma vida santificada. Precisamos fazer isso diante de Deus. O terceiro aspecto do chamado arrependimento, esse aspecto positivo do chamado arrependimento, é a prática da justiça social. Para vivermos corandel, precisamos atender a esse chamado arrependimento de uma vida que pratica a justiça social. Esse texto nos mostra isso, versículo 17, através de 3 expressões: repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. A justiça moral, que é a obediência à lei de Deus, deixar de fazer tudo o que Ele proibiu que a gente fizesse, também deve nos levar a fazer algumas coisas que Ele exige de maneira ativa que façamos. Devemos amar o próximo, não só não prejudicando ele, devemos amar o próximo fazendo o bem para ele. A justiça social é essa vida correta aos olhos de Deus, que demonstra amor generoso para com o desamparado, amor generoso para com o necessitado. Uma vida corandel, ou para vivermos corandel, precisamos de práticas de justiça social. Não dá para entrar muito em detalhe por isso, até porque esse não é o objetivo. Mas vamos abrir a palavra de Deus aí em Levítico, capítulo 19. Versículo 13 e 14 diz assim: não oprimirás ao teu próximo, nem o roubarás,
A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. O versículo 13 é muito claro. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Isaías diz: repreendei o opressor. Uma maneira clássica de oprimir o pobre, o necessitado, o desamparado, o Velho Testamento mostra que era exatamente essa era uma das formas de não respeitar o direito do trabalhador. O trabalhador braçal daquela época trabalhava o dia inteiro para receber o seu salário no final do dia, e muitas vezes esse era o salário que ele tinha para dar alimento à sua família naquele dia, para suprir as necessidades de sua família e as suas pessoais naquele dia. E algumas pessoas parece que não estavam respeitando esse direito, o direito do jornaleiro. E parece também que alguns juízes em Israel não estavam respeitando o direito do oprimido. Pois Isaías diz aqui, também critica os juízes que aceitam suborno e não defendem a causa do oprimido, não defendem a causa do órfão e nem da viúva. E normalmente quem ficava nessa situação era o jornaleiro que ficava nessa situação, mas também as viúvas e os órfãos que dependiam dos rabiscos ou do resto da colheita para poder ter o alimento para si e para sua família. Mas a primeira fala de Isaías aqui diz: repreendei o opressor. E o opressor aqui é essa figura do patrão que não respeita o seu funcionário, que tem condições de pagar e não paga, que combina se pudermos nos envolver em causas, em projetos sociais, melhor ainda. Tudo isso faz parte. Ajudar os irmãos na fé, isso faz parte de um viver agradável a Deus. Quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, e quando estava preso, vocês foram me visitar. Sobretudo ali, os nossos irmãos em Cristo, que passam por essas necessidades. Mas não somente ele, qualquer outro que fizermos ao próximo, qualquer bem que fizermos ao próximo, estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Ao próprio Senhor Jesus. Isso é agradável a Ele. Isso é agradável a Ele. É claro que é, porque Ele vai dizer: vinde benditos. Não é por intermédio desses atos que nós seremos salvos, mas esses atos são agradáveis a Ele. Quem vive o Corandel precisa praticar essas coisas. Quem quer viver o Corandel? Deus nos abençoe, que possamos atender a esse chamado ao arrependimento. Os versículos 18 em diante mostram as recompensas de se viver, de se atender esse arrependimento, e as consequências de não atender o arrependimento. É verdade que muito já foi falado sobre isso. Muito já foi falado sobre isso. Que Deus nos abençoe.